Câmara Entrevista de volta, batendo um papo muito legal, muito interessante com o gastro Dr. Celso Passeri. Estamos falando de cirurgia bariátrica. Se você perdeu o primeiro bloco, depois de assistir ao segundo bloco, você entra no site ou entra no YouTube, que a entrevista está lá para o planeta inteiro assistir. Falamos sobre os tipos de cirurgia no primeiro bloco, falamos de como é o atendimento ao SUS. Ainda vamos dar dicas para você que está em casa assistindo. Se for uma pessoa que tem problema de obesidade, vai saber agora como é que você faz para entrar no sistema e buscar a sua cura. Doutor, uma pessoa que é gorda desde quando nasceu, é obesa desde quando nasceu, e uma pessoa que do nada, quer dizer, do nada nunca é, né? Que por algum motivo, ou emocional, ou por questão de hormônio, engordou de uma hora para outra. Existe para a cirurgia bariátrica uma diferença na hora de indicar a cirurgia bariátrica para uma e para outra? Na verdade, a diferença está na avaliação pré-operatória. Quando você tem uma história crônica de obesidade desde a infância, normalmente esse paciente é um paciente que já passou por várias tentativas de tratamento clínico e naturalmente ele acaba se enquadrando naquelas normas que a gente colocou no primeiro bloco, né? Que uma delas é a falha do tratamento clínico por pelo menos 2 anos de segmento. Quando você está diante de um caso, vamos dizer, agudo, entre aspas, um quadro de uma obesidade mais recente, isso exige da equipe multidisciplinar uma atenção um pouco mais especial para esse paciente. Na verdade, você precisa tentar identificar o motivo desse ganho de peso. E, às vezes, nessa identificação do motivo, você pode corrigir isso e o paciente não necessitar de uma indicação cirúrgica, né? Então, basicamente, a diferença está aí. Mas, a partir do momento que houve a indicação cirúrgica, todo o processo de preparo, de técnica cirúrgica, aí tudo segue o fluxo normal. Tanto para um quanto para outro. Tá, então vamos agora dar a dica para quem está em casa nos assistindo. Como é que eu faço para entrar no sistema SUS e ser submetida a este tratamento? Passo a passo. Como eu comentei no primeiro bloco, está havendo a implantação da rede de atendimento ao obeso. Então nós vamos falar assim, nós estamos em Jaú, que é o município privilegiado em termos do atendimento da saúde. Mas vamos dar um exemplo de um município distante, em qualquer lugar do Brasil. A coisa tem que funcionar da mesma maneira. Então, assim, o município pequeno, com certeza o município tem tem um posto de saúde, um clínico geral que atende nesse posto. Então, o doente obeso procura esse clínico geral no posto. Existe uma documentação específica que é preenchida por esse clínico, por esse médico clínico, e na verdade esse documento, ele vai colocar nesse documento todos os dados referentes à obesidade e no final vai chegar a uma conclusão se o paciente se enquadra ou não na indicação cirúrgica. No caso da nossa DRS aqui, por exemplo, um paciente de Bocaina foi no posto, foi atendido pelo clínico, preencheu esse documento, ele é indicação cirúrgica, esse documento é encaminhado via Secretaria Municipal de Saúde para dentro da DRS 6, vai para Bauru esse documento. E lá existe uma fila única de atendimento, um agendamento centralizado dentro da DRS. E como que ficou combinado na nossa região? Nós fizemos uma priorização de gravidade. Por quê? Porque a gente via que alguns pacientes morriam na fila de espera da cirurgia bariátrica. Então todo mundo falava assim, mas cirurgia bariátrica é uma coisa perigosa, cirurgia bariátrica, o paciente tem um risco de morrer na cirurgia. Hoje a gente sabe que com o desenvolvimento técnico, que a possibilidade de se morrer de uma cirurgia bariátrica é a mesma possibilidade de se morrer de qualquer outro tipo de cirurgia num obeso. Se um obeso tiver que operar uma hérnia, operar uma vesícula, ele tem um risco de mortalidade.
o risco da cirurgia bariátrica no paciente que está bem preparado para a cirurgia bariátrica, ele é muito semelhante. Então a gente começou a enxergar que nessa fila de espera tinha gente morrendo de infarto, tinha gente morrendo de diabetes. Então o que a gente fez junto à DRS? Vamos operar os que estão mais graves. E a gente criou um sistema de pontuação para o paciente. Então, quanto maior a pontuação que o paciente recebe, significa que ele está num estágio mais avançado da doença. Ele está mais doente. Então, a gente tem priorizado o atendimento desse tipo de paciente, numa tentativa de resgatar esses doentes mais graves da fila de espera. A fila de espera é muito... Qual que é o tempo médio de espera? Na verdade, eu não tenho acesso a essa informação. Por quê? Na verdade, o Hospital Amaral Carvalho, ele é um hospital de referência da DRS. Toda semana nós atendemos 6 casos novos para cirurgia por semana. 6 cirurgias por semana? É, pelo SUS. Tá. Então nós estamos dando esse atendimento semanal e assim, como eu te disse lá no início, a previsão é que a nossa região tenha de 40 a 50 mil candidatos à cirurgia bariátrica. Então assim, nós temos fila de espera. Mas como existe essa priorização da gravidade, eu tenho um paciente que com 1 mês já está dentro do nosso serviço sendo preparado. Entendi. Por quê? Porque são pacientes mais graves. E eu tenho alguns pacientes que estão na fila há 2 anos, há 3 anos, que são aqueles pacientes que estão obesos, precisam da cirurgia, mas ainda não estão diabéticos, hipertensos, são doentes ainda sem doenças metabólicas, apenas com a obesidade. Quando que eu posso fazer pelo SUS e quando que eu posso fazer uma cirurgia bariátrica, quando eu tenho que fazer ela na verdade, pela Constituição Federal, todos têm o direito Sim. de fazer a cirurgia pelo SUS. Então vamos partir desse princípio que todos têm o direito. É lógico que quem possui um plano de saúde, um seguro-saúde, esse caminho ele é um caminho direto ao profissional. Ele vai me procurar diretamente no consultório, ou então ele é encaminhado via um clínico endocrinologista que vem cuidando desse doente há algum tempo e que chega um momento que ele fala assim, ó, teu caso agora é cirúrgico, vamos encaminhar para o cirurgião bariátrico. E os planos de saúde cobrem? Cobrem. Hoje, basicamente, assim, eu diria que o SUS, ele cobre todos os tipos de cirurgia bariátrica, cobre todos os tipos de cirurgia plástica reparadora, que são feitas depois de 2 anos da cirurgia. Então, assim, o paciente do SUS, ele tem uma cobertura completa. Qual que é o detalhe que é importante? E é um detalhe que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica está lutando junto ao governo federal, que é a implantação da cirurgia videolaparoscópica, que é a cirurgia de furinho. Tá, não é corte. Não é corte. E qual que é a vantagem da cirurgia de furinho? Hoje uma cirurgia, o SUS só cobre a cirurgia tradicional aberta. Então, assim, quando você faz uma cirurgia aberta, você tem o risco de uma hérnia, um risco maior de infecção, uma intensidade de dor em pós-operatório muito maior, você tem uma alteração de dinâmica de ventilação por causa de dor, o paciente respira pior e com isso você aumenta a chance de complicações pulmonares. Então, assim, cirurgia aberta, vamos falar entre aspas aqui, é uma coisa para ficar para o passado. Mas a laparoscopia é mais cara, o custo dela é maior? Na verdade, a diferença da cirurgia aberta da cirurgia laparoscópica é o custo do material que a gente usa, que são os grampeadores. Só para você ter uma ideia, uma cirurgia aberta com material para cirurgia aberta, o custo é em torno de R$2.000. Uma cirurgia laparoscópica é 8. Uau. É 4 vezes mais a cirurgia laparoscópica. Mas onde está a diferença disso? A diferença disso está que você faz uma cirurgia laparoscópica, em 48 horas o paciente está em casa. Em 7 dias ele está tirando ponto e assim, vamos lá, na sua profissão de jornalista, você estaria trabalhando em 7 dias, você estaria aqui fazendo uma entrevista. Ou seja, um pelo outro, para o sistema
Então, acaba sendo mais econômico. Se você for computar complicações, cirurgia depois de hérnia, complicações pulmonares, estadia do paciente no hospital, que são 4 dias, você empata a coisa. E eu acredito, porque assim, todos esses materiais que a gente usa são materiais importados, são materiais que vêm dos Estados Unidos. Nós não temos produção desse material no Brasil. Então eu acredito que se o governo federal começar a adquirir esse material, com certeza, quando você compra em volume grande, o custo cai. Então é uma... Ou financiar a pesquisa para a gente começar a produzir aqui. Na verdade, o que a gente tem é que isso já está tudo patenteado, né? Então, assim, é lógico que podemos produzir aqui, temos capacidade disso. Mas, na verdade, a gente tem que inventar outras coisas, porque aquele básico já tem a patente, né? Mas, assim, eu acredito, e isso é uma luta, só para você ter uma ideia, isso que nós estamos conversando de cirurgia por videolaparoscopia, mesmo do convênio, é de 3 anos para cá. O governo, ele junto à ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, começou a exigir a liberação de cirurgia por vídeo há 3 anos. Até 3 anos atrás a cirurgia era aberta, mesmo para quem tinha um convênio, né? Mas é um ganho, sem dúvida é um ganho em termos de conforto. A gente que faz os 2 tipos de cirurgia, você cruza com o paciente no corredor do hospital, fica até sem graça para a gente fala assim, por que eu fiz uma aberta, por que eu fiz uma por vídeo? Como que você explica isso para um paciente? Então, assim, a luta hoje nossa, em termos de sociedade de cirurgia bariátrica, seria universalizar o acesso da cirurgia por vídeo para todo mundo. Que bacana. Isso seria uma ganho... média de R$2.000 para fazer uma cirurgia, o senhor falou? Mas material. De material. Pode falar? Não, posso falar. O senhor pode falar? Tem médico que não gosta de falar de custo. Não, o custo de uma cirurgia hoje bariátrica pelo SUS, o SUS ele tem um pacote fechado. Hoje o hospital, entre honorário médico, material e o que o hospital recebe, o SUS gasta em torno aí de R$7.000 por paciente. Olha, um dinheiro considerável. Se for fazer no particular, é mais ou menos isso também? Vamos colocar mais ou menos o que o convênio gasta, vamos pôr que está na faixa aí de uns R$10.000 por paciente, fazer uma bariátrica, em virtude do material. E vamos dizer que o custo de uma cirurgia particular dessa hoje, para um usuário, está na faixa aí de uns R$16.000. Tudo, hospital, a equipe médica toda, mais ou menos nessa faixa. Bacana. Falar um pouquinho sobre o pós, né? Eu conheço 2 pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, perderam peso, só que uma delas, um senhor, aliás, ele disse que virou alcoólatra depois que fez a cirurgia. E a outra ficou com depressão. Ficou bonita, magra e deprimida. Vê se pode um negócio desse. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o pós-operatório de uma maneira geral e me desse alguma dica sobre esses 2 casos que eu citei, doutor. Tá, vamos falar um pouquinho de pré-operatório. Tá. Tudo isso daí que você colocou já começa a ser visto no pré-operatório. Então, assim, nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. Não é o médico cirurgião sozinho que cuida de um paciente desse. Esse é um paciente extremamente complexo do ponto de vista clínico. Então, assim, na nossa equipe a gente conta com endocrinologista, nós contamos com psiquiatra, nós contamos com enfermeiro, com fisioterapeuta, com nutricionista, com psicólogo, com assistente social, e eu diria que talvez seja a pessoa mais importante no nosso serviço do SUS, é o assistente social, né? E cada um com a sua importância, com um trabalho de equipe, cada um é um elo dessa corrente. Mas assim, sobre o seu comentário do paciente que teve depressão e o paciente que teve o problema do alcoolismo. Hoje se sabe que não existe diferença nenhuma. Se você pegar uma população de obesos e não obesos e você for identificar problemas de adição a algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita, se você for
fazer uma pesquisa no sentido de incidência de doenças psiquiátricas é muito parecido Tem nada às por doenças. Ser gordo ou por ser não obeso. vamos dizer assim, por ter obesidade existe maior incidência de alcoolismo e existe maior incidência de doença psiquiátrica. Quando a gente fala em avaliação pré-operatória multidisciplinar, a importância disso é justamente a identificação dos pacientes que já sofrem de algum tipo de problema, e às vezes isso é subclínico, não é uma coisa escancarada, tá? Mas só para você ter uma ideia, nós não operamos nenhum paciente que esteja em vigência de tabagismo, em virtude de complicação pulmonar. Então, uma das coisas que a gente faz é tratar o tabagismo previamente. Nós não operamos nenhum paciente que esteja em vigência de consumo de álcool. Nós temos um teste que a psicóloga faz no paciente, é um teste chamado AUDIT, e que a gente vê a aderência do paciente no consumo de álcool. E assim, dependendo do índice que é colocado, isso já é conversar. O paciente passa pela avaliação do psiquiatra e a gente faz um tratamento prévio. E a gente coloca muito claramente para o paciente, para a família, sobre o risco. E o que a gente tem de informação sobre o consumo de álcool? Quem fez uma cirurgia bariátrica e começa a consumir álcool é um alimento, entre aspas, extremamente calórico. E ele pode ser, inclusive, um fator de reganho de peso. E uma outra preocupação que a gente tem em relação ao álcool, a absorção do álcool no pós-operado, ele é muito rápida. A pessoa ingere álcool, ela fica, vamos dizer, bêbada mais facilmente, e a duração do tempo da bebedeira ele é muito mais longo. Por que isso? Por quê? Justamente porque a absorção do álcool ela é mais rápida e maior. Tá, por conta até da diminuição do... Por causa da mudança de posicionamento do intestino. Então, na verdade, talvez ele não tenha se tornado... Ele diz que não bebia antes, bebia pouco. Então, na verdade, a absorção dele que aumentou, não é que ele está bebendo mais. Não, na verdade, ele pode estar bebendo mais. E esse bebendo pouco, anteriormente, é um bebendo pouco relativo. Talvez o que faltou para esse paciente seria um diagnóstico preventivo antes da cirurgia, a identificação que ele já tinha uma ligação com o consumo de álcool. E vamos aqui cá entre nós. Não é extremamente comum você ter dentro da população pessoas que consomem 2, 3 cervejas pelo menos 3, 4 vezes na semana? Muito mais. Muito mais. E isso é alcoolismo? Socialmente não, eu bebo socialmente, mas isso já é uma forma de alcoolismo. Claro, claro que é. E a hora que você faz uma cirurgia bariátrica, que o doente ele tem uma restrição no consumo do alimento sólido, a hora que ele volta a frequentar o churrasco, ele vai ter uma capacidade de volume de comer a carne menor, mas o líquido ele toma... Ele passa o dia inteiro lá no churrasco, ele come 2 pedaços de carne, mas toma uma caixa de cerveja. Aí fica difícil. Então, tudo isso tem que ser visto previamente. Isso tem que ser tratado previamente. E a depressão, doutor? A mesma situação. Não existe, vamos dizer assim, hoje, contraindicação absoluta de cirurgia bariátrica, são muito poucas. Praticamente hoje você não contraindica cirurgia para ninguém. O que você precisa é ter o preparo do doente. Mesmo o doente que já tinha lá uma depressão subclínica ou que já tem um problema psiquiátrico, ele pode ser tratado, ele deve ser tratado previamente à cirurgia. E uma vez, eu diria assim, hoje talvez o único critério que a gente tem de não indicar cirurgia é a questão clínica, quer dizer assim, olha, o paciente tem uma cardiopatia tão grave, tem um problema cardíaco tão grave que se ele for colocado na mesa cirúrgica, ele morre na cirurgia. Então o risco de fazer cirurgia é maior do que o risco de ter a obesidade. Então não vai operar. Ou
Ou uma situação de um paciente que não tem a capacidade de entendimento de todo o processo. E como que detecta isso? Por exemplo, nós temos no nosso grupo lá uma paciente com síndrome de Down, com um retardo mental extremamente importante, um paciente obeso, com todas as indicações de cirurgia bariátrica, e a gente se vê numa situação assim: podemos operar um paciente desse? Ele tem capacidade de entendimento, de comportamento depois da cirurgia? Porque tem que mudar o comportamento também. Tem que mudar. Aliás, essa é a minha próxima pergunta. É a regra, né? A pessoa passa a pensar magro depois que ela opera? Ela tem que aprender a pensar magro? Eu diria que ela deveria aprender isso. Eu acho que isso é meio básico. Quando me perguntam, isso é uma pergunta frequente dos pacientes e dos familiares, em relação assim: doutor, como vai ser a minha vida depois de uma cirurgia bariátrica? Na verdade, a vida ela deveria ser como uma vida de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Ela deveria poder fazer tudo que uma pessoa normal faz, mas uma pessoa normal. Quando a gente fala normal, normal em tudo. Que tenha uma atividade física contínua, que tenha bons hábitos de vida no sentido de escolha alimentar, de volume, de comida, né? Por que cirurgia bariátrica falha? E falha, o índice de falha em cirurgia bariátrica, ela está na faixa aí de 20% a 30%, Nossa. Não é pequeno, não é pequeno. E aonde está essa falha? Essa falha, normalmente, ela está numa indicação que não foi muito precisa, num preparo de um doente que não foi preciso, na falta do segmento de pós-operatório. Para você ter uma ideia, todo paciente operado no primeiro ano ele é visto cada 3 meses. Por quê? Porque é a época que ele está naquela curva de perda de peso muito rápida. Então é uma época que você precisa ter esse doente na sua mão, com exames complementares e ir corrigindo qualquer desvio que possa aparecer. Eu diria que o primeiro ano é fundamental no sentido do resultado a longo prazo. A partir do segundo ano, cada 6 meses, e a partir do terceiro ano para o resto da vida. Não existe alta para o paciente que fez uma cirurgia bariátrica. O paciente que faz uma cirurgia bariátrica, depois de 2 anos da cirurgia, uma vez por ano ele deve ir ao consultório do médico e passar por um exame complementar. Por quê? Porque pode, ao longo do tempo, aparecer distúrbios de vitamina, distúrbios de cálcio, isso pela absorção do alimento. Da forma como... Tanto que todo paciente operado de cirurgia bariátrica, ele faz suplementação de vitamina para o resto da vida. Ele toma um complexo vitamínico para o resto da vida, todos os dias. Agora, isso é saúde preventiva. A mulher não vai todo ano no ginecologista fazer lá o Papa Nicolau, fazer a mamografia, não existe essa rotina. Não vai lá no urologista fazer o exame da próstata. Vai no cirurgião bariátrico uma vez por ano fazer o seu segmento. Entendi. São os exames gerais que todo mundo deveria fazer. Esse acompanhamento psicológico, ele, pelo SUS, ele trabalha essa questão da vontade que o paciente, por exemplo, se ele está acostumado a comer grandes quantidades, então, a comer de tudo, comer o dia inteiro, ele depois de operado, isso não é um clique na cabeça dele? É um clique. É um clique? É um clique. E é um clique, mas é que ele tem tempo de validade. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos voltar na ciência básica. Hoje se sabe que quando você faz a cirurgia bariátrica, como eu disse, o aparelho digestivo, ele é um órgão endócrino, ele produz muitos hormônios. Hormônios de saciedade, hormônios de apetite, hormônios de liberação de insulina, uma série de hormônios. Isso a gente vê muito. Eu vou te dar um exemplo assim. Nós temos por hábito, na semana anterior da cirurgia bariátrica, a gente pedir para o paciente fazer uma dieta líquida restrita na semana anterior à cirurgia, com uma intenção única e exclusiva de uma perda de peso no pré-operatório, no sentido da diminuição do volume do fígado.
porque isso facilita tecnicamente a cirurgia. Todo paciente chega no dia da cirurgia e fala: doutor, o senhor me castigou. Essa foi uma semana dura, passei fome, olha, e reclama. Você faz a cirurgia. Esse paciente vai ficar mais 15 dias em dieta líquida depois da cirurgia. Ele não tem fome. É do dia para a noite, é da cirurgia. E isso se deve à ação hormonal, à liberação dos hormônios, pelo desvio que você fez do intestino, pela redução que você fez do estômago. O paciente tem saciedade. Ele toma lá 50 ml de líquido, um copinho de café cada 10 minutos e ele está aqui, ó, até a tampa. E não é por questão porque encheu o estômago, não, porque o líquido desce. É questão hormonal. Só que esse efeito hormonal, ele vai ao longo do tempo, desaparecendo. O organismo vai se adaptando. Então o perigo é maior perigo é depois. É 1 ano e meio para frente. É a hora que essa saciedade, ela vai voltando, ela já não é a mesma, o paciente vai começando a sentir fome novamente. E aí que entra a mudança do comportamento. Na verdade, o paciente tem 1 ano e meio para aprender uma mudança de comportamento. Incorpora atividade física. Fazer atividade física não dá saciedade? Dá. Dá. Você comer carboidrato e comer fibra tem diferença na saciedade? Tem. Então, você vai compensar essa perda da ação neurohormonal por hábitos. Então, não é que você tem que do dia para a noite falar assim: eu era assim e agora eu sou assim. 10 anos de cirurgia bariátrica me ensinou uma coisa, em termos de comportamento humano. Nós somos mais ou menos uma manada numa curva de Gauss. Eu diria que 95% da população tem mais um comportamento mais ou menos igual. Não é porque eu fiz uma cirurgia bariátrica que eu não vou comer mais doce, eu não vou mais no churrasco, eu não vou tomar mais a cerveja. Mas tudo tem regra. Você tem pacientes que são um pouco mais comportados, você tem pacientes que são um pouco menos comportados, vamos dizer assim. E dentro desse bolo todo dos 95%, eu tenho um paciente que faz as coisas mais ou menos e estão magros, estão bem. E eu tenho um paciente que faz um mais ou menos melhor e às vezes não está tão bem. Voltou a ganhar um pouco de peso. Aonde que está isso? Isso está na genética, isso está no espírito. Não, na questão neurohormonal, né? E nós temos as extremidades, as pontas, que é aquele doente que não faz nada certo, faz tudo errado e esse vai se dar mal mesmo, que é o 2,5%. E na outra ponta eu tenho aquele que vira o santo. Eu tenho um paciente que virou atleta, ciclista, está competindo 200 quilômetros toda semana. Mudou a vida do cara, né? Então você tem isso. E hoje talvez o meu maior prazer de trabalhar nisso não é nem a questão do peso. Eu aprendi uma coisa nos 10 anos. Quando eu comecei em cirurgia bariátrica, me incomodava um pouco operar a jovem que estava obesa e que ela não estava doente, entre aspas. Ela não era hipertensa, não era diabética, mas ela ia lá porque ela queria estar socialmente integrada. Você sabe que o obeso ele é excluído. Preconceito, muito preconceito. Né? Inclusive então, no assim, vídeo, né? Então, assim, aquela paciente moça que você olhava no rosto dela, linda, aquela moça bonita, obesa. Não tinha um namorado, não tinha uma vida social, vivia dentro de casa. Você faz uma cirurgia, aquilo desabrocha. Né? Eu tenho paciente que casou, eu fui em casamento, eu já tenho neto da cirurgia bariátrica, filho de paciente que eu operei, que eu chamo de neto, né? Já começo a ter meus netos. O vozão. Né? Então, assim, você vê que você interferiu na vida do paciente de uma maneira positiva. Que bacana. E assim, esse era um doente que inicialmente me incomodava, porque eu colocava esse paciente num risco e eu não enxergava o benefício. Mas a vida me ensinou que a moça que ela vai na loja e ela compra a roupa que ela quer,
Isso é benefício, isso é qualidade de vida. Para uma mulher, você não sabe o quão importante é estar magra. Mas isso sempre você magra. aprende. Isso a gente aprende. Mas eu vou voltar naquilo que eu falei. Hoje o maior prazer que eu tenho é cuidar do paciente doente. É o paciente que chega no meu consultório, ele vem com a sacola de remédio, ele abre aquela sacola de remédio, 3 remédios para diabetes, 4 remédios para hipertensão, remédio para colesterol, insulina. E aí você faz uma cirurgia dessa. Ele joga o saco fora. Você imagina o que é um doente que passou aí 5, 6 anos se picando todo dia, controlando glicemia, tomando insulina e pica o dedo e pica o braço. E do dia para a noite ele não se pica mais. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. E não tem nada a ver com o peso. Né? Não tem nada a ver com o peso no sentido assim, a cirurgia não é para o peso. Se ele emagrecer, ótimo. É um universo de coisas, né? A questão aí não é o peso, a questão é o controle das doenças. E isso não tem preço. Né? É uma atuação médica de um cirurgião atuando numa doença que até pouco tempo atrás era uma doença do clínico, né? Que não chegava para o cirurgião. Isso não quer dizer que todo paciente diabético deva ser operado, não é nada disso. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso. Médico, sempre, pelo amor de Deus. Né? Doutor, e por isso que a gente conta com uma equipe multidisciplinar, para saber realmente qual doente deve ser operado. Nossa, eu passaria esse restinho de ano aqui conversando com o senhor, doutor. Ficou faltando falar alguma coisa que seja muito importante? Faltando falar coisas vai ficar sempre, porque o assunto realmente é muito interessante. Mas tem alguma coisa que o senhor acha importante? Considerações finais, algum conselho, algum alerta que o senhor queira fazer para o nosso telespectador? Eu acho que o maior conselho que eu posso dar é no sentido de qualidade de vida, né? Que nenhum paciente precise do nosso serviço. Isso é o mais importante. Eu acho assim, esse trabalho que o governo está tentando implementar de uma atitude de prevenção, de promoção de saúde, talvez isso seja muito mais importante a longo prazo em termos de sociedade do que o serviço que eu faço. Hoje eu tenho a sensação que a gente faz um serviço meio de enxugar gelo, né? E se não houver essa ação no sistema primário, a gente talvez não tenha o sucesso, né? A gente sempre vai ficar faltando no sentido de quantidade, né? A gente faz, mas a fila vai cada vez aumentando mais. Todo o sistema ligado à DIR aqui de Bauru tem essa informação? Tem. Todas as cidades, são 60 municípios, né? Todos os postos têm essa informação, sabe como funciona que isso. Começa aqui e termina ali. Isso aí. Bacana. Gente, eu agradeço demais, Dr. Celso Passeri, né, o gastro que esteve aqui te dando todas essas informações sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, né, uma coisa importantíssima. Você vê como ele é um apaixonado pelo que ele faz, né? Porque não é simplesmente estar gordo, né, doutor? É a questão, o contexto de tudo isso, em que tudo isso está inserido. Eu agradeço muito a sua presença aqui, muito obrigada mesmo por nos fornecer todas essas informações. E se você perdeu a entrevista, saiba, está na grade, repetindo, a gente repete essa entrevista aqui na grade da TV Câmara e também no canal do YouTube que nós temos, só pegar o endereço aí, passando na tela, que o Betão está colocando aí pra gente. E muito obrigada pela sua presença e muito obrigada a você pela audiência. E um abraço aí para o vereador Wagner Brasil, que está cooperando aí para esse elo funcionar direitinho. Até mais!